tipo, eu entendo, tem que valorizar o cara que estuda pra caralho, e faz dele a vida dele, trabalhar num assunto, tem que valorizar esse cara, mas eu acho que você não pode se desvalorizar ao ponto de não querer trazer o seu conhecimento. O cara pode 50 anos Não, mas o meu estudado, conhecimento, você viveu pra caralho, já meu- conversou com 1 milhão de pessoas. o meu conhecimento, Eu duvido que o você meu não tenha coisa conhecimento foda eu pra trago, trazer. Mas às vezes, por exemplo, imagina o seguinte, né? Imagina uma curva X, certo? Uma curva X. Você bota 3 paralelas nela, uma que está distante dela, uma que está tangenciando ela e outra que está atravessando ela, certo? A partir daí, você tem determinados ângulos. E eu quero que você calcule a trajetória dessa curva a partir desses ângulos. Tem como a gente discutir isso? Não. Porque a gente não tem conhecimento sobre isso. Isso é matemática, é cálculo. A gente não sai discutindo cálculo. A gente não sai discutindo física avançada porque a gente não tem conhecimento. Sim. Né? A gente sai conversando, a gente pode estar conversando sobre essas coisas e falando do quanto que, por exemplo, isso é interessante e o quanto que a gente tem limitação. Mas a nossa discussão, ela vai parar aí. Sim, claro, a gente nunca vai conseguir discutir. Sabe o artigo 26 da Constituição, Isso, no parágrafo perfeito, 4, o que você acha daquela linha sobre trens? Foda-se, a gente não sabe. Mas, por exemplo, se você me perguntar assim, o que acontece? Por que eu não tenho controle dos meus pensamentos? O que acontece que eu não tenho capacidade? Isso eu consigo responder. Isso eu consigo ir profundamente lá e dizer para você. Faz sentido. Eu acho que a gente consegue correlacionar isso à política se a gente quisesse. Mas eu não quero, pra mim é importante trazer o assunto de política agora, porque, amanhã é eleição. Sim, claro. Tá ligado? Se ferrei. E também eu acho que a gente tá... eu enxergo a gente indo pra um caos agora, entendeu? Eu enxergo muito preocupante as coisas que estão acontecendo. Você sabe o que acontece no cérebro? Por que a gente faz isso? E por que conversar é importante? Manda. Então, eu vou te falar. Porque, de certa maneira, a gente, como ser humano, a gente tem necessidade, a gente é conectado. Os seres humanos precisam de conexão porque eles não fazem absolutamente nada sozinhos. O ser humano nasceu, se ele estiver sozinho, ferrou, morreu. Sim. Certo? Então, nós precisamos estar conectados. A gente precisa ter conexões estreitas, porque essas conexões estreitas, de certa forma, nos dão mais segurança. Certo? Impede a gente ficar maluco também. Isso, porque a gente evoluiu, como espécie, a gente evoluiu como uma organização social de poucos indivíduos, com laços muito fortes entre si, certo? Foi isso que permitiu a gente atravessar a África inteira e colonizar o mundo. Né? Então, o que acontece é que essa estrutura ela é muito importante para nós. Né? Como animais sociais, a gente precisa estabelecer conexão, e existe um circuito para isso no nosso cérebro. E esse circuito, de certa maneira, ele faz com que a gente consiga estabelecer essas conexões e tenha necessidade de estabelecer essas. Por isso que a solidão, muitas vezes, é ruim para a maioria das pessoas, certo? Existe todo um aparato químico que sustenta isso, né? Mas ele é orquestrado por algumas substâncias específicas, certo? Como a ocitocina. Vasopressina também vai ter uma influência nisso, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Então, o que acontece? Quando a gente está conversando aqui, eu e tu, a gente fala coisas que a gente concorda, que não concorda, mas quanto mais a gente vai falando, lentamente nosso cérebro vai liberando mais ocitocina. No final da conversa, pode ser que a gente esteja simpatizando um com o outro. A gente troca o telefone, fica conversando, você diz, cara, hoje eu entrevistei um cara legal, maneiro, estou aqui fazendo isso, certo? Isso vai fazer com que a gente tenha uma sensação de mais conexão, que a gente se sinta como uma díade ou politicamente conectado. Politicamente conectado se alguém estiver falando mal do Monark, eu vou lá dar uma porrada na cara desse cara. Certo? Não precisa, porque senão você tem que dar porrada em muita gente. Eu imagino que eu ia comprar uma puta de uma briga. Certo? Não vou te liberar minha situação, e aí o que acontece, Monark, é que nessa situação, quando eu, de certa maneira, me sinto mais próximo de você, eu não vou sentir a mesma coisa pelas pessoas que, de alguma forma, se opõem a você ou que estão mais distantes de você. Na verdade, eu vou ficar um pouquinho mais malvado com essas pessoas. Pode crer. Certo? Então, o que acontece é que a gente se organiza em grupos. A gente se conecta com as pessoas. E a gente, de certa maneira, nesses laços, a gente exclui outras pessoas. Então, a sociedade, apesar de ela ser includente, ela também é excludente. Eu diria que ela é mais excludente do que includente, viu? Eu acho. E por isso que a gente trabalha, né, para criar essa percepção.
da sociedade como um grande sistema de processamento de informação onde a gente está conectado. O importante numa democracia é você incluir as pessoas, né? E o grande problema da nossa democracia é que ninguém se sente incluído. Com razão. Nem os pobres, nem a classe média e nem os caras que não nós, que estão no topo da pirâmide. Os bilionários, eles não se sentem incluídos. Inclusive, eles não querem estar incluídos, eles querem estar acima. Mas a gente já faz parte dessa faixa, em alguns aspectos. Porque tem muita gente abaixo de nós, Monark. Desculpa, Monark, você é elite. Elite, não só elite financeira, não é disso que eu estou falando. Você é elite em vários aspectos. Eu sou muito bonito, eu sei. Alguém deve achar. Né? Mas eu falo que a gente é elite porque, cara, você tem acesso a milhões de pessoas, você tem uma condição financeira muito, muito melhor do que a maioria, quase a totalidade dos brasileiros. Então, você tem um papel fundamental. Eu acho legal, no seu caso, comprar algumas pautas e trazer elas para a discussão, porque esse é o papel que você tem. E, ok, eu acho isso bacana. Mas, assim, é o que eu te falo, tem níveis políticos. A gente ainda tem essa possibilidade de estar aqui falando sobre isso. O problema é que a gente não está escutando, sabe? Tem um monte de gente de 50 anos para cima que a gente não está escutando porque não está nem nas redes sociais. É verdade. Certo? Tem um monte de gente que não tem acesso a um monte de bens e serviços que a gente não consegue escutar também. Então, o problema da nossa democracia é que, tanto do ponto de vista econômico, ela deixa um monte de gente de fora, com problemas sérios, certo? E do ponto de vista da representação, a gente também não está se sentindo representado. E eu acho isso legal. Eu acho legal a gente não se sentir representado. Tá. Mas não que a gente seja realmente. Porque o que a gente está vendo é uma grande discussão social. A tensão está grande porque é uma discussão grande. E é uma discussão sobre o Estado. Uhum. Então, eu acho interessante, enquanto uma nação que está discutindo uma perspectiva de mundo, que era uma nação que, de certa forma, vinha com informações muito limitadas e, de repente, explodiu um monte de informação e a gente não conseguiu olhar para a qualidade dessas informações. Ficou difícil fazer o filtro, né? E aí fica difícil de fazer o filtro. E aí a falta desse filtro, ela vai criar um movimento repressivo. É a criação de um filtro imposto, né? Que é a censura. Sempre vai ter censura, a gente sempre vai ser censurado. Desde que a gente nasce, a gente vai ser censurado. A gente tem que se desenvolver para aprender a fazer o poder dobrar sobre ele mesmo. Certo? Então, eu costumo dizer, Monark, que a gente pode falar qualquer coisa, desde que a gente saiba como colocar essa... Yeah.